Boa noite. Estudo realizado em 2015 em Londres classificou o hábito de leitura no mundo. Entre 30 países, o Brasil ficou na posição 27, à frente de Taiwan, Japão e Coreia. Na América do Sul, perde para a Venezuela e a Argentina. A pesquisa mostrou que a média brasileira é de 5 horas e 12 minutos semanais para a leitura de livros. Segundo o Censo Escolar 2014, apenas 36% das escolas possuem biblioteca no país. Em Pernambuco, o número altera muito pouco, 37%. Surgem, então, algumas perguntas. Por que não se lê mais no Brasil? De que forma as pessoas estão tendo acesso ao livro? O custo da leitura é compatível com a renda da maioria da população? Para discutir a questão, a editora Kubizak, em patrocínio com o governo do estado, realizou o seminário Biblioteca nas Escolas, com representantes de várias entidades. E para debater o tema, aqui no Opinião Pernambuco, convidamos Érica Versosa, contadora de histórias e especialista em literatura infantil. José Castilho, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e Leitura dos Ministérios da Cultura e da Educação. Cristine Fonteles, cientista social e coordenadora da campanha Eu Quero Minha Biblioteca. Bem, vamos falar sobre um tema tão instigante, né? E aí a gente apresentou alguns números que chama a atenção o fato de que entre aproximadamente 190 mil escolas públicas e privadas, a gente tem 67.464 que possuem biblioteca. Isso são dados de 2014, mas se a gente for atualizar, vai mudar muito pouco. Ou seja, que isso corresponde a apenas 36%. O que isso significa? É porque estamos tão distantes ainda de um número ideal, ou de um percentual ideal para a presença do livro na escola. Então, acho que vale a pena considerar, além disso que você colocou, desse percentual de escolas, vamos falar muito da escola pública, onde está a maioria da população no Brasil, das crianças e adolescentes e adultos frequentam a escola pública, né? Então, além disso, eu acho que a gente deve levar em consideração das que existem, que diz que se existe escola, quais são as bibliotecas, quais são as condições dessas bibliotecas, né? O que é considerado de fato biblioteca dentro desses números que são apresentados, dentro dessas pesquisas que a gente tem? Como é que ela funciona? Que acervo tem nessa biblioteca? Que profissional é esse que está na biblioteca para fazer a mediação de leitura, para fazer articulação com a comunidade, para fazer articulação da programação da biblioteca com o restante da programação da escola, né? Então, desses que aparecem nos números, que tem bibliotecas, hoje a gente se questiona muito, mas funciona de que forma? Né? Eu acho que tem várias formas de funcionamento. E essas várias formas de funcionamento, onde tem biblioteca, é que nos coloca o tempo inteiro por quê? Né? De que forma a gente pode incidir nas políticas públicas e trazer esse debate, como foi trazido no seminário, para ajudar no sentido de como é que a gente consegue estruturar uma política que dê conta de que cada escola, de fato, tem uma biblioteca e tem uma biblioteca com um mínimo de qualidade para, de fato, dizer assim, a gente democratiza o acesso ao livro, a gente, de fato, contribui com a formação leitora de quem frequenta a biblioteca ou da escola como um todo. Certo, com certeza nós vamos aprofundar esse tópico que eu considero bastante relevante, que é o do funcionamento, né? E assim, concordo contigo que não basta você ter, é preciso ter e é preciso que isso funcione. Algumas coisas no Brasil, claro, né, e não só no Brasil, né, são infelizmente assim. Às vezes você tem, mas faltam mecanismos, faltam os processos para poder as coisas realmente corresponderem às expectativas. E aí, Castilho, tem a lei 12.244, que traz o tema, a importância da universalização das bibliotecas e que, de certa forma, até 2020, deveria, pelo menos, resolver essa questão da quantificação. Qual é a tua opinião e em que momento nós estamos hoje, considerando que a lei ela vem de 2010? Então, eu acho que essa tua pergunta deve ser somada à questão anterior, que é por que nós estamos nessa situação. A lei é mais um passo, eu diria, um passo importante, interessante, que diz respeito às bibliotecas escolares, mas
ao trabalhar o tema da universalização da biblioteca escolar, ela, digamos assim, joga água num moinho que começou há pouco tempo no Brasil, basicamente a partir de 2004, 2005, quando se resolveu enfrentar como política de Estado a questão da leitura no Brasil, ou principalmente da não leitura no Brasil. Nós tivemos praticamente um século de lutas pela leitura que começaram há muitos anos, na primeira metade ainda do século XX, mas essas lutas sempre foram muito episódicas, reivindicações que não passavam de um governo para o outro. E muitas delas, apesar de muito importantes, gloriosas, referenciais, nunca se transformaram no nosso país em uma política de Estado, ou seja, algo que seja permanente. Porque o enfrentamento da questão da leitura ou da não leitura é algo que faz parte da nossa história. E tem tudo a ver com uma história autoritária, uma história excludente, na qual a maioria da população não precisava ler. Ou melhor, era impedida de ler. Não é? Nós trabalhamos no Plano Nacional do Livro e Leitura com a ideia exatamente de que, antes de qualquer coisa, ler é um direito. É um direito humano, é um direito da cidadania. Isso só é possível dentro de um regime democrático em que se busca minimamente a igualdade e a inclusão. Então, a lei que vem trabalhar com as bibliotecas vem se somar a outras leis que dão acesso à população, em última instância, ou procuram garantir o acesso, como é o caso que ainda não é lei, mas é um decreto presidencial do Plano Nacional do Livro e Leitura, em que a primeira postulação é exatamente a democratização do acesso à leitura. Cristine, por que é importante? Por que esses esforços no sentido de fazer com que as pessoas elas leiam mais? Bom, há alguns séculos, como espécie, nós decidimos nos comunicar pela escrita, né? Que começa com desenhos, com garatujas, que, aliás, fazer garatujas faz parte do processo também de entrada, né, na cultura escrita. O fato é que nós nos comunicamos pela escrita e cada vez mais nós estamos inseridos num mundo onde a escrita media as relações. Participar de uma sociedade democrática pressupõe a capacidade de argumentação, dar conta de questões relacionadas ao que hoje chamamos sustentabilidade, pressupõe que seja possível você pensar do ponto de vista de contextos multiculturais, de contextos multirregionais e procurar uma solução inovadora para buscar aquele equilíbrio que pode promover o cuidado com todas as vidas, né? E como Einstein dizia, a gente não consegue resolver um problema com o mesmo nível de consciência onde ele foi gerado. E a construção de consciência passa pelo acesso ao conhecimento, que quer a gente goste ou não, está no texto escrito. Então, a leitura não tem essa vocação salvacionista, né, que curiosamente muitos atribuem no Brasil, talvez até em função, né, dessa herança histórica que a gente tem. A nossa primeira biblioteca surge quando a família real chega aqui no final do século XVIII. A gente não tinha imprensa, a universalização da educação é da década, né, as primeiras coisas da década de 40. Né? Então, acho que a questão da leitura ela se mistura muito nesses meandros todos da cultura e se confunde. Mas o fato é assim, para a gente existir como sujeito e numa sociedade democrática, é preciso ler e é preciso escrever bem. Né? Complementar, Érica? Bom, eu acho que vem bem o ponto da literatura como um direito humano. A gente tem estudado muito e pensado na leitura como um direito humano que vai dar possibilidade do sujeito que é leitor de ampliar o seu conhecimento e ter a possibilidade de se posicionar no mundo e garantir outros direitos que são essenciais para o seu desenvolvimento. Então, quem lê, quem escreve, quem entende aquilo que está lendo, tem maior possibilidade de saber o que de fato está fazendo nesse mundo e como ela pode contribuir para mudanças que são essenciais para a vida dela, para a vida da comunidade dela, para a vida da sociedade, para a vida do país como um todo. A não leitura, ou esse pouco hábito, essa pouca prática de acesso ao livro, ela é uma questão do indivíduo ou ela é uma questão de política pública?
ela é uma questão de um processo histórico que a gente viveu. Né? Acho que vocês acabaram de colocar um pouco. Quem primeiro teve acesso ao livro? Qual é o significado que a escrita tem na sociedade, que a gente precisa cada vez mais se comunicar através da escrita, através de toda a produção que a gente tem, precisa entender, precisa escrever. Então, quem tem o domínio da escrita e sabe ler nas entrelinhas, e sabe inferir, e sabe relacionar, então, certamente vai ter um posicionamento diferente na vida. E, desculpa, fugi um pouco do que você perguntou. A questão se o indivíduo, ele, de certa forma, ele seria o culpado, não é uma palavra meio pesada, Certo, ou se o Ou problema política. está relacionado à Sim. falta de políticas públicas que incrementem esse acesso. E eu comecei com o processo histórico. Então, ao longo da história, a gente lutou pelo direito de ter escola, pelo direito de ter educação, luta pelo direito de ter uma biblioteca, luta pelo direito de ter acervo na biblioteca. Então, o culpado, não sei se a gente teria que culpar alguém, é o processo histórico que a gente viveu que nos coloca nesse posicionamento. Inclusive, quem luta, quem é ativista na área da garantia do direito humano pela leitura, pela literatura, não aprendeu a fazer isso, por exemplo, nem foi instigado a fazer na escola. Às vezes pode até ter sido na família, mas foi uma pessoa que geralmente é leitor, sabe o poder que a literatura traz para a vida da pessoa e por isso vai lutar pelo direito. Ela tem o direito e vai lutar pelo direito de uma grande sociedade. Eu queria só contar uma história. Você perguntou de onde eu era, eu lembrei de uma história que é muito importante. A gente vai lá na memória afetiva e traz. Eu sou de Boca do Acre, de uma cidade muito pequena no interior do Amazonas. Tive uma avó indígena, Apurinã, que era analfabeta. E todo final de semana eu ia para a casa dela. Chegava sexta-feira depois da aula, eu corria para a casa dela, porque quando eu chegava na casa dela, hoje eu sei que ela fazia um ritual. Ela fumava um cachimbo, ela pegava um rolo de fumo, começava a cortar o fumo e a colocar no cachimbo. À medida que ela fazia isso, ela ia me contando histórias. Aí ela saía pela casa, ia para o quintal, cada frutinha, cada graveto, ela ia colocando num tronco de árvore. Cada elemento daquele da natureza era um personagem de uma história da saga amazônica que ela contava. E eu, nesse meio tempo, estava na escola e descobri que as histórias que ela contava e outras histórias estavam guardadas num objeto que se chama livro. Então, depois que eu descobri isso, foi uma outra luta que a gente tem mais um tempo, tinha que ter mais um tempo para começar a dizer como é que eu consegui ler todos os livros de literatura que tinha na biblioteca. Mas isso é para dizer que eu sei o quanto a literatura, o quanto o fato de ser leitora contribuiu e contribui com o meu desenvolvimento humanizado. Ok, certo. Eu tinha uma pergunta para Cacílio, mas ele ficou instigado também a complementar. Complementa e depois eu faço a pergunta. Sim. Não, eu só queria colocar uma questão que eu acho muito importante quando nós falamos de leitura. Geralmente, quando nós falamos em leitura de maneira, digamos assim, aberta, se pensa primeiro em alfabetização. Livro, né? Não, alfabetizar, decifrar os caracteres das palavras. E quando nós falamos em leitura, na concepção do Plano Nacional do Livro e Leitura, é um pouco isso que a Érica levantou. Quer dizer, a possibilidade do cidadão criar significados, dar significados às palavras, não é? Ele trabalhar aquilo como um processo criativo de conhecimento, não apenas daquele texto, do que a outra pessoa que escreveu aquele texto está pensando, mas fazer com que isso reflita na sua própria experiência, reflita na sua... Isso é leitura, não é? É uma posição bastante... já não é mais polêmica, foi muito polêmica, principalmente porque ela constitui uma verdadeira revolução na pessoa, não é? Porque a pessoa passa, de fato, a entender o mundo e entender o que as outras pessoas estão dizendo. Então, construir os significados, construir as imagens que um texto literário ou um texto de não ficção nos passa, para um bom leitor, é exatamente construir esse mundo de compreensão. Nesse sentido, nós não podemos dizer que é apenas uma conquista do cidadão. Pode ser uma conquista do cidadão, ele isoladamente chegar a isto. Mas, a partir do momento em que se trata de compreender
o que se passa no mundo, isso é uma política pública. Isso precisa ser uma política pública. Certo. A lei da universalização das bibliotecas, ela estabelece metas. Ela prevê que até 2020 as escolas elas estejam munidas, né, de um bom arsenal, né, que o livro tenha de fato chegado à escola. Qual é a expectativa em termos mais concretos? Que biblioteca é essa que se espera que tenhamos até 2020? A lei ela tem essa limitação de dizer que precisa ter uma biblioteca nos modos tradicionais de uma biblioteca. Eu até levantei essa questão hoje pela manhã quando eu fiz a minha fala. Porque a lei ela é bastante objetiva. Precisa ter uma biblioteca que vai ter a possibilidade da guarda dos livros e da sua distribuição entre os estudantes. Ora, hoje nós sabemos que isso é absolutamente insuficiente do ponto de vista do que deve ser uma biblioteca, seja ela escolar, seja uma pública, seja ela comunitária. A biblioteca ela precisa interagir com o seu leitor e principalmente com o não leitor, não é? Aquilo que nós chamamos talvez do neoleitor. E para isso a biblioteca precisa não apenas ter o livro na estante, não é? Como eu ouvi muitas vezes isso, eu falo, não, a biblioteca tem que estar com a porta aberta, luz acesa, livro na estante, um profissional pronto para atender. E aí, se a pessoa entra ou não, é outro problema. Não, não é assim. Já não é mais assim. Não é? Quer dizer, a biblioteca precisa ter o formador de leitor, precisa ter a mediação de leitura, etc. Então, nós temos, em primeiro lugar, essa questão. Nós temos um processo de mudança do conceito de biblioteca. Não é? E esse processo seguramente vai ultrapassar a 2020. Nós não vamos trabalhar com todo esse atraso histórico, que é cultural, mas também é educacional, fortemente educacional, se nós, em 5 anos, nem quando a lei foi aprovada em 10 anos, em 2010. Né? Então, seguramente nós deveremos ter alguns avanços. Né? A própria denominação biblioteca é um detalhe também que tem que ser dito, porque é verdadeiro. Boa parte, ou talvez a maior parte das escolas que têm uma biblioteca, na verdade, não consta o nome biblioteca, chama sala de leitura, cantinho da leitura, etc. Entre outras coisas, porque essas escolas não contam com um profissional bibliotecário. E as leis que regulamentam a profissão do bibliotecário obriga cada biblioteca que tenha acesso público, principalmente aquelas sustentadas pelo poder público, mesmo no setor privado, tem que ter um profissional bibliotecário. Então, algum entendimento nesse sentido pode dobrar esse número que temos hoje. Né? Certo. Como prospectar esse leitor? E até que ponto é importante a mediação da família, a mediação da própria escola, na construção de uma nova sociedade leitora? Bom, essa é uma pergunta que a gente deixa no ar, e assim, claro, quem deve responder, no caso, é a Cristine, que está sem falar, né? Há um bom tempo porque... já. A gente vai para o intervalo e no retorno a gente passa a resposta para você. Então, até daqui a pouco. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Biblioteca nas Escolas. E participam do programa Érica Versosa, contadora de histórias e especialista em literatura infantil. José Castilho, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura dos Ministérios da Cultura e da Educação. Cristine Fonteles, cientista social e coordenadora da campanha Eu Quero Minha Biblioteca. Cristine, eu deixei a pergunta no ar, vou repetir agora tentando resumir, né? Como prospectar leitores? Então, vou tentar reunir alguns pontos, né? Você começa o programa falando que em determinados países se lê mais, aqui se lê menos, por que se lê menos, né? Acho que depois coloca a questão da responsabilidade, não se lê porque o indivíduo não se coloca diante da leitura, falta política pública, né? Então, só retomando um pouquinho, assim, acho que há que se perguntar por que lá se lê mais? Quais são as condições que estão postas e, portanto, se lê mais, né? E, fatalmente, o valor simbólico da leitura nas sociedades, ele tá constituído, faz parte da cultura ler
e ler desde sempre, né? Hoje as pesquisas da neurociência mostram que a conexão com a linguagem, ela se dá no útero materno, né? A voz da mãe é a primeira que ela reconhece quando sai do útero. E a literatura ofertada, a leitura ofertada já nessa época, contribui enormemente para a construção da linguagem, né? Você não está entendendo. Nós somos primeiro leitores de ouvir, né? E depois é que a gente entra na tarefa do leitor de ler. Então, a gente não pode deixar esse processo todo acontecer quando a criança for para a escola. Acho que esse gap, isso, economistas, James Heckman, vários ao longo do mundo estão falando da importância dessa primeira fase de construção de linguagem da criança. Quem tem ofertas de leitura desde a primeira infância, ela se insere num processo leitor de uma forma muito mais dinâmica, muito mais tranquila, com muito mais intimidade do que qualquer outra criança. Então, no Brasil, isso tem o cenário que tem, porque reflete a desigualdade no nosso país. A desigualdade de acesso, onde a leitura, não sendo compreendida como algo que se constrói desde a mais tenra idade, com a ausência de equipamentos públicos para que se tenha acesso aos livros e, sobretudo, ausente das escolas, é uma coisa que você imaginar que você não precisa de sala de aula também, né? É o que para a prática de esporte você não precisa de uma quadra. Então, a compreensão de que a leitura se dá, o leitor se constrói lendo, e lendo sempre, né? Sem essa bagagem inicial, fica impossível construir uma trajetória leitora competente. Até onde vai a responsabilidade da família, no sentido de provocar, de estimular os filhos a entrarem nesse mundo da leitura? Total. Assim, nós nos tornamos humanos por convívio e por contato com outros seres humanos. Nós nos tornamos leitores e todos os valores que são constituídos nesse encontro com a família, numa casa onde não se dá valor para a leitura, numa sociedade onde não se dá valor para a leitura. Um ano passado eu tive numa conferência com o Mangel e perguntaram para ele por que os jovens não leem. Eu falei assim, bom, qual que é o valor que a leitura tem na nossa cidade? Que benefício rápido que ele vai ter? Porque adquirir uma competência leitora é um trabalho longo, né, extenuante. Muitas leituras serão feitas e elas também vão tirar a gente da zona de conforto. Então, a família tem o papel fundamental na educação do ser humano e, portanto, também, né, na sua formação leitora. Não dá para deixar para a escola, né? Tem que ser antes. Há um dado importante, que eu acho, da Retratos da Leitura no Brasil, que hoje está se firmando com a pesquisa mais abrangente a respeito dos hábitos de leitura e do gosto mesmo pela leitura no Brasil, ou das suas possibilidades, melhor dizendo. E ele é constante em apontar a mãe como a primeira influenciadora da formação de um leitor. E o ambiente familiar tem um peso fundamental, porque a maior parte dos não leitores, coisas assim de 70%, 80% dos não leitores, não tem nenhum livro em casa, por exemplo. Não é? Ou também nessa proporção de 70%, 80%, nunca ganharam um livro de presente. Então, a convivência com o objeto livro, que hoje tem outros suportes, outras plataformas para leitura, se faz também num ambiente, primeiramente num ambiente familiar. É como a Cristine levantou, quer dizer, a leitura hoje se faz já no útero materno. Não é? E, então, a família é fundamental. Certo. As escolas, elas precisam também repensar o seu papel ou a forma como lidam com essa questão? Certamente, mas eu queria só retomar um ponto das duas falas, é que, infelizmente, eu acho que a maior parte da população brasileira, principalmente a gente que caminha muito em muitas comunidades no Brasil, a realidade da estrutura familiar não é essa estrutura que a gente tem, da mãe ter o tempo de ler, tá com a barriga enorme, não. A mãe está com a barriga enorme, está fumando crack e está bebendo. Então, em muitas situações, um livro é um produto caro. Isso precisa ser levado em consideração. Infelizmente, as estruturas familiares não dão a possibilidade da criança ter o contato ou com esse aconchego da mãe lendo
para a criança no ventre, ou depois que ela nasce, ter tempo para a mãe ler para o filho. Porque os meninos nas comunidades, os pais não leem, eles não têm a cultura, não desenvolveram, e não é culpa deles. É culpa desse processo histórico que a gente viveu. Então, se eu não consigo ver a mãe e o pai lendo e dando a menor importância para a leitura e para a escrita, então certamente isso não vai fazer sentido para mim. E onde é que essas crianças que não têm acesso à leitura em casa, onde é que elas vão ter? Na escola. Perfeitamente. É exatamente na escola que a criança tem o primeiro, boa parte das crianças tem o primeiro contato com a literatura. Inclusive, esse livro que não chega na escola, que não chega na casa, espera-se que ele chegue à escola. E a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil coloca exatamente como segundo influenciador o professor ou a professora, na escola, portanto. Então, é o ambiente familiar que seria a primeira causa, digamos assim, dos leitores, e o segundo, a escola. E a família, nesse sentido mesmo, você tem perfeita razão. Né? Quer dizer, não é a mãe convencional, etc., tal, de uma família de classe média ou classe... Não, é a pessoa responsável, geralmente do sexo feminino, porque o pai vai no terceiro lugar, ou o responsável masculino no terceiro lugar, nas pesquisas declaradas dos leitores. Né? Então é interessante isso, a família e a escola. Assim, ninguém lê para as crianças. Nem a tradicional família de classe média e nem a família que é extremamente democrática a ausência de leitura. Ela está em todos os lugares. Por isso que a política pública é absurdamente importante, né? E como os dados são claros em falar que é desde o começo que se constrói a relação com a linguagem, então, mesmo diante de cenários desafiadores como esses, é importante que a política pública esteja para, seja a mãe que está envolvida, os pais, né, porque tem que colocar o pai nessa história também, que está numa situação de convívio com drogas, desde uma mãe de classe média, desde uma mãe de classe alta, quer dizer, a gente precisa construir o valor da leitura e a responsabilização dos adultos educadores na construção de uma trajetória leitura. Quer dizer, a realidade de desigualdade, ela não pode ser razão para que a gente não siga uma trajetória que vá render aquela criança, por afeto e por direito, numa jornada à leitura. Então, vamos retomar a questão da escola. O livro chegou na escola. O professor ele precisa, no primeiro momento, se apropriar dessa leitura. Ele precisa ter tempo para ler. E a gente sabe que a condição do professor hoje é uma condição extremamente precária. O que a gente tem aqui em Pernambuco, por exemplo, são professores com 2, 3 expedientes em diferentes escolas para poder levantar um salário mínimo para sustentar a sua família. E a gente precisa que esse professor ele faça também as leituras dos livros que chegam nas escolas, quando chegam, né? Assim, gostaria que você, na sua fala, trouxesse também esse aspecto, Érica. Então, acho que a gente tem várias experiências. Tem a experiência de que os livros chegam, os livros que são distribuídos pelo PNBE, chegam na escola e tem uma sala que é chamada sala de leitura, a biblioteca, mas não tem alguém, um profissional que seja responsável para dinamizar aquele espaço. Aí tem a curiosidade, aquele professor que é leitor, né, que gosta de literatura, sabe a importância dela na sua vida, aí procura a forma de, não, eu quero abrir a sala, eu quero emprestar os livros para as crianças, eu quero fazer mediação de leitura na sala de aula, né? Mas existe algumas experiências em que as escolas têm uma boa gestão articulada com a comunidade, que aí a escola, a biblioteca cumpre o seu papel, né? Que aí tem um profissional, 1 ou 2 ou 3 profissionais que estão ali para fazer atividades com as crianças. Isso é exemplar, porque não se dissemina? Por que não se dissemina? Porque falta política pública. Acho que o tempo todo falta uma política pública que, de fato, para além da distribuição do livro que chega na biblioteca, tenha preocupação com o espaço físico que vai acolher esses livros, com o mobiliário que vai estar lá, com os equipamentos que vão estar lá e com o profissional, principalmente tendo formação específica, para fazer um trabalho que, de fato, vai gerar um pertencimento por parte da comunidade escolar daquele espaço biblioteca, né? Dá o sentido de Castilho, fato. Castilho, essa responsabilidade, já que a gente está colocando como uma questão também de política pública, ela recai, num primeiro momento, numa primeira instância, na alçada municipal, na estadual,
que são normalmente, né, os entes que têm a organização do ensino fundamental, do ensino básico, do ensino médio. Sim. Ou o Ministério da Educação, ele teria uma responsabilidade enorme também nesse processo e poderia contribuir mais? Então, é uma combinação dessas duas coisas. Antes, é preciso dizer que nós temos milhares de ações pela leitura no Brasil dentro desses modos que a Érica levantou. Só no prêmio Viva a Leitura, que premia ações de desenvolvimento da leitura, nós temos em 7 edições quase 14 mil ações catalogadas. Ou seja, o Brasil, por iniciativa da sociedade civil, por iniciativa de governos, etc., tem fomentado muito a questão da leitura. Só que esses casos geralmente são casos isolados. Eles não se complementam no sentido de fazer uma força. Se você fizer um levantamento aqui em Recife, você vai verificar que existem centenas de ações muito positivas no seu local, mas elas não se conversam, não se juntam. Por isso que, inclusive, o Recife está trabalhando para o Plano Municipal do Livro e Leitura e para o Plano Estadual do Livro e Leitura. O que é isso? O que é o plano? É juntar esses esforços, é dar uma organicidade a tudo isso, fazer com que, no caso do Estado, o que o governo do Estado deve fazer, o que a Prefeitura deve fazer, o que a sociedade civil organizada deve fazer, o que cada profissional deve fazer. Então, a responsabilidade é uma responsabilidade imensa. Nós já levantamos vários problemas aqui que são quase intransponíveis se você não pensar detalhadamente sobre eles. Então, nós temos a nossa, digamos assim, perspectiva enquanto política pública é algo que envolve o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação principalmente, porque a educação não se faz apenas na área da educação, se faz também com a contribuição da cultura, mas se faz com a contribuição da saúde, se faz com a contribuição dos outros ministérios e também das outras partes da política pública. Então, o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura talvez tenham a maior responsabilidade dentro disso tudo, mas a política mesmo se realiza nos municípios, no município onde as pessoas vivem. Isso não é apenas um chavão, é uma verdade. As pessoas vivem nos municípios, elas convivem nos municípios. Então, a Prefeitura precisa, num diálogo muito claro com os governos dos estados e com o Poder Federal, verificar quais são as suas responsabilidades, quais são as metas para chegar a uma sociedade leitora e todos juntos trabalharem, e junto com a sociedade civil. É isso que diz o Plano Nacional do Livro e Leitura e é isso que é o nosso verdadeiro pacto social para tirar o Brasil desse lamaçal que está na área da leitura. Me preocupa imensamente essa questão de o livro chegar e ele não cumprir o seu papel na biblioteca. Né? Me preocupa, inclusive, como autor, né? que eu também escrevo. Tenho, inclusive, livro adotado na Rede Estadual de Ensino, mas tem uma dúvida enorme. Até que ponto o livro ele consegue, de fato, sair da prateleira e chegar até o aluno? Claro. Então, mas tem uma coisa que eu acho importante. A gente consegue conceber que professor não é leitor? Não deveríamos conceber, né? Ele deveria ter uma formação, se não teve na infância, se não teve na adolescência, se não teve na fase adulta, se a intenção é que ele se torne um educador, ele tem que ter uma formação, uma graduação na universidade para que ele se forme também como leitor. A gente admite um médico que não sabe fazer cirurgia? A gente admite um médico que não sabe prescrever? A gente admite um médico que não inove, não continue pesquisando? Não, a gente não admite. Educação também é ciência. Né? Então, esse livro ele não vai estar na prateleira da biblioteca e a biblioteca não é algo isolado da escola, ela não é um apêndice, ela precisa funcionar de uma forma integrada. Claro que é importante um profissional na biblioteca que possa conversar, dialogar com o restante da comunidade escolar, mas o professor deve ser leitor. A literatura, por exemplo, ela é um meio fabuloso para a gente debater todas as questões relacionadas à aventura humana na Terra. História, política, economia, preservação, integração homem-natureza. Ele não pode estar circunscrito na biblioteca, nem só no bibliotecário. Tem que haver a circulação do livro. E a gente só vai garantir a circulação do livro e a formação de leitores quando todos os atores estiverem envolvidos. Cristine, só para fechar esse ponto, você não acredita, você não acha que esse professor, o que não lê,
porque existe professor que não lê, que isso, de certa forma, possa estar atrelada a essa dificuldade que ele tenha para administrar o seu tempo. O que é a hora branca do professor, a hora de atividade? Essa hora realmente existe ou ele entrou num sufoco de subsistência, né, de sobrevivência diante das dificuldades econômicas, que ele acaba ficando sem esse tempo. Uma coisa não então, justifica a outra, né? me parece que a gente tem esse problema e que é um problema sério que deve se buscar uma solução para ele. Mas é um assim, problema... obviamente Claro, que eu não sei que solução é essa, né? Eu acho que essa discussão ela passa um pouco por tentar encontrar Mas alguns acho que é um caminhos. problema de todo mundo que trabalha, né? E todo mundo que vive nas grandes cidades. A gente não tem tempo, né? Mas a gente encontra tempo por disciplina, porque a gente precisa acessar o que quer que seja, inclusive conhecimento por meio da leitura, porque isso faz parte da nossa responsabilidade. Então, eu acho que são duas coisas. Uma coisa é um recorte, uma fotografia agora do que o Brasil está vivendo, mas a gente não formula políticas baseado no déficit. A gente formula política pública baseado no que precisa e no que deve ser. A gente fala que livro é caro. Já ouviu falar alguém que iPhone é caro? Vamos deixar então para o próximo bloco, a gente continua com a nossa conversa. A gente volta daqui a pouquinho. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Biblioteca nas Escolas. Participam do programa Érica Versosa, contadora de histórias e especialista em literatura infantil. José Castilho, secretário executivo do Plano Nacional do Livro e da Leitura dos Ministérios da Cultura e da Educação. Cristine Fonteles, cientista social e coordenadora da campanha Eu Quero Minha Biblioteca. Eu já disse aqui outra vez que no intervalo a gente fica conversando, se empolga tanto e era bom que não houvesse intervalo porque vocês acompanhariam o que se passa aqui no estúdio. Foi tanta coisa que eu não sei mais o que vou perguntar agora, eu sei que vocês queriam falar. Mas era o tempo, Certo. a questão do tempo que, sem dúvida nenhuma, as condições de trabalho hoje dos professores são condições bem difíceis de se lidar e que traz esse caos. Você tem que sair de uma escola para outra, emendar turno, às vezes a escola é distante, então eu acho que tem esse contexto de dificuldade para o professor. Mas pensando na política pública, já que o professor tem uma carga de trabalho excessiva, e eu sempre fico pensando, mesmo quem tem a carga horária de trabalho excessiva, que eu conheço muita gente que tem, quando é leitor, você arranja seu jeito, sua ação. Quando você gosta, você está para terminar aquele livro, está com pena de terminar, mas você terminou aqui no intervalo, eu almocei, eu quero aquele livro, eu quero pegar, vou ler. Né? É preciso ver o livro a leitura como uma coisa de prazer, né? Não como um sacrifício. Exato, isso quando você é leitor. Mas eu acho que pensando na política pública, já que deve-se levar em consideração as condições de trabalho do profissional professor, se nós tivéssemos uma formação para os professores, que pelo menos eles tivessem, dentro de um planejamento, um tempo para ler, dentro do seu planejamento, para fazer uma leitura ou dos processos de formação, vamos ler. Hoje a gente vai chegar aqui, vai se aproximar da literatura, tipo clube de leitura que a gente conhece, cada um lê um trecho, você quer comentar, o que você quer comentar? Eu acho que dentro de um processo de formação, que poderia ser provido pelas prefeituras, governos, ter esse momento, ter essa preocupação de priorizar esse momento, esse encontro, já que a leitura ela é transversal a qualquer conteúdo que a gente vai dar na escola, né? Deveria se priorizar um momento específico para isso. Mas eu acho que a gente não pode ficar nessa desculpa, eu não tenho tempo para ler. Eu trabalho muito com formação de professores e o primeiro contato com a turma, quando você vai ouvir a história de cada um, você pergunta, qual o último livro de literatura que você leu? Aí fica... Qual o livro de literatura que você leu e gostou?
Você já leu um livro de literatura? E são professores que estão trabalhando na ponta. Eu não estou culpabilizando o professor, mas o que eu estou, de maneira nenhuma, mas o que eu estou dizendo é que o processo educacional nos deixou assim. Aí tem os casos essenciais que se procura, né? Eu percebi muito fácil que a literatura me levou a vários lugares do mundo sem eu nunca ter saído de Boca do Acre. Li muito Robinson Crusoe e viajei e conheci muita coisa lá no interior do Amazonas. Então eu acho que, já que existe essa desculpa, que eu acho que ela precisa ser ressignificada no contexto do professor, que ele faz o planejamento dele, então, por que dentro do meu planejamento eu também não vou colocar um momento de leitura na sala de aula, eu vou chegar na sala de aula, ou vou falar de um livro que eu estou lendo, que aí... Falei demais, né? Mas eu acho, vamos passar. Mas vamos eu rodar, acho que o tempo ali não pode ser uma justificativa, dizer que eu não tenho tempo para ler. Ok, vamos para outro tópico. Queria fazer uma complementação. Sim, eu só queria dizer o seguinte, você toca uma questão importante que é o prazer da leitura. Quer dizer, a pessoa precisa gostar de ler. Agora, para gostar de ler, ela precisa estar compreendendo aquilo que ela está lendo. E nós temos um problema seríssimo no Brasil, que digamos assim, é o pano de fundo de toda essa não leitura, de certa forma, que de todas as pessoas que passaram pela escola, nós temos 75% dessas pessoas que têm algum grau do que se chama analfabetismo funcional. Ou seja, uma página de um livro, qualquer que seja ele, 75% da população brasileira que passou pela escola terá algum grau de dificuldade. Então, apesar da enorme universalização da entrada no sistema de ensino, tanto do ensino básico, quanto médio, quanto na universidade, que foram mais de quase 40 milhões de pessoas, nós temos, nesses últimos anos todos, nós temos uma enorme deficiência do ponto de vista da qualidade. Então, se eu não compreendo, eu não posso gostar. Nós estamos falando aqui o tempo todo em ler. Mas o que ler? É preciso, inclusive, ser seletivo. Né? Tem livros e livros, mas livros que são descartáveis, né? Que podem não acrescentar muita coisa. Quem faz essa seleção? Isso é uma decisão pessoal? Aí voltam os mediadores, né? A escola, a família, o Ministério da Educação, quando ele lança um edital do PNBE, ele procura estabelecer alguns parâmetros, presumindo que seja uma determinada obra importante para uma determinada comunidade. Sim. Eu queria que Cristina inicialmente falasse um pouquinho sobre essa questão, né? O que ler? O que é realmente importante? Bom, ler o que te tira do lugar, o que te transforma, o que te instrui, né? E daí a literatura tem um papel central, mas tem também a política, tem também a filosofia, tem também ciência, tem também a economia. Quer dizer, há que se ter um cardápio de boas leituras, de leituras formativas, onde a literatura tem um papel importante porque ela permite a alteridade. É como se você pudesse realizar se deslocar no tempo e no espaço e se colocar no lugar do outro, porque daí você percebe as tensões humanas que estão no fazer histórico também. Isso é super importante. Agora, além do que se lê, o que se faz com aquilo que se lê? E o que se faz hoje com a literatura nas escolas é um profundo desserviço à formação leitora, porque se utiliza a literatura para ensinar gramática, se utiliza a literatura para fazer prova, né? E se utiliza a literatura para dar a conta de uma tarefa escolar e não para construir diálogos, e não para fomentar bate-papo, e não para fomentar clubes de leitura. E é a mesma coisa que eu te oferecer uma música e começar a te perguntar qual é a escala musical. Né? A arte, ela acontece dentro de uma outra dinâmica. Então, é muito importante ler o quê e o que você faz com aquilo que você leu. Né? Você tem que dar... A construção de sentido passa por aí também. Castilho, quais são os parâmetros do Plano Nacional do Livro na Biblioteca, quando ele monta um edital e ele cria diretrizes para a aprovação de livros que serão encaminhados para as bibliotecas? Primeiro, os critérios de... Você está falando basicamente de títulos, né, de livros, etc. Exatamente. Que tipo de livros? Os editais têm se preocupado bastante com títulos de abrangência universal, ou seja, autores brasileiros e internacionais que deem conta da temática universal do mundo, dos nossos problemas, das nossas questões, das nossas perguntas, das nossas angústias. Aí entra a ficção e a não ficção. E também nós nos preocupamos muito com as regionalidades, não é? Então, é importante, por exemplo, que não haja uma lista do Ministério da Cultura por uma biblioteca
aqui do Recife, ou de Porto Alegre, ou de Boca do Acre. Não é? É importante que tenhamos essa universalização dos temas, dos autores, etc., etc., mas é importante que cada localidade também tenha a liberdade de escolher os seus autores locais, os seus autores que se identificam com aquela realidade. Porque o plano parte de maneira muito clara de que nós somos um país diverso, um país onde a diversidade tem que ser respeitada, não é? Para poder exatamente não se criar um estranhamento, que é esse mesmo estranhamento que a Cristina estava dizendo, que quando você usa a literatura apenas para fazer análise sintática, para você fazer regras gramaticais, etc., etc. Eu sempre uso uma imagem nesse sentido. As pessoas que dizem que uma criança não gosta de ler, porque hoje prefere ficar no tablet, é que nunca viu uma criança se surpreender com um livro, sentar com esse livro no chão, trabalhar com ele das mais diversas formas, senti-lo, ouvir a mãe contar a história, ou se ela tiver possibilidade, ela mesma ler, não é? Agora, pega esse livro, pega essa criança nesse momento e começa a fazer análise sintática com ela desse livro. É um desastre. Érica, você acredita que as temáticas regionais elas são bem representadas nesses livros que chegam às escolas do Recife, de Pernambuco? Infelizmente não, elas não são bem representadas. Esse conceito de universal, ele é salutar ou ele, de certa forma, ele escanteia, né? Ele minimiza a importância dos valores regionais? Eles são importantes e agregado a eles aquilo que a gente vive em cada região, né? Então, uma coisa, não é que uma coisa é mais importante que a outra. Elas são importantes para a gente ter uma visão geral da diversidade das culturas do mundo como um todo, das religiões, né? E aí eu vou só fazer um comentário que é muito importante dos livros que são distribuídos pelo PNBE, que tem livro de literatura africana, de livro de literatura indígena, contos brasileiros e os contos universais, né? E a gente se depara em muitas situações, por exemplo, que um professor de biblioteca ou um professor de sala de aula não pega nunca um livro de literatura africana, de matriz africana, ou uma história afro-brasileira, por exemplo, se falar o nome de um orixá, porque o professor, ele é de uma religião que não é o candomblé e demoniza tudo que são os orixás, todas as representações das matrizes africanas. Então, a gente precisa, de fato, ter formação muito específica para se trabalhar os acervos universais e os acervos regionais também. E eu acho que precisa-se, sim, ter mais representações de literatura regional. Só que tem uma grande questão. Às vezes sempre fica uma interrogação enorme. Quem é que escolhe? Porque às vezes até tem algumas coisas regionais, mas não são as melhores coisas que a gente tem, segundo alguns parâmetros que a gente estabelece. Então, fica sempre assim. A gente não entende quem são as pessoas que fazem parte de um grupo que escolhem esses livros, né? Acho que a gente precisa ter maior visibilidade. Quem são essas pessoas que escolhem? E colocar lá explicitamente no site, dizer assim, olha, os parâmetros que a gente utilizou para escolher tal livro foram esses, e aí a gente tem como interagir e poder contribuir com isso, né? Ótimo. Assim, só isso daria para a gente ficar mais um tempão, né? E o tempo, segundo a produção, está esgotando, só temos 2 minutos. Mas eu tenho uma pergunta. A gente falou aqui o tempo todo, basicamente, do livro impresso. E a gente sabe que a dimensão hoje do livro, ela transcende a propriedade, né, do papel. Então, eu acho que a gente vai para a Cristine. De que livro a gente está falando realmente? A gente está falando do texto escrito, né? Seu suporte é digital, seu suporte é impresso, isso não faz diferença. A gente não pode se dar ao luxo, né, de não utilizar todas as tecnologias. Então, o digital ou impresso ele tem que estar disponível, né? Considerando isso, quando se fala em abastecer as bibliotecas com os livros, serão nos mais diferentes formatos, Castilho? Seguramente. Nós não podemos ter aí o preconceito do suporte. E também não podemos achar que o suporte é que vai resolver a questão da leitura, porque há também a inversão. As pessoas que gostam de vender aparelhos, software, etc., colocam a questão do suporte virtual como se fosse miraculoso. Queria resolver o problema da leitura. A gente sabe que o problema da leitura nós resolvemos com investimento em pessoas, informação, em mediação de leitura
e grandes investimentos em bibliotecas de acesso público. O suporte é indiferente, mas tem que contar as duas coisas, ou as três, ou as quatro, porque o futuro ainda nos promete muita coisa nessa área. Ok, muito obrigado, Cristine. Eu só queria lembrar que os celulares, você lê por eles também. Claro. Né? Claro. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, José Castilho. Obrigado a você. Érica. Obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou. O programa Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos, uma boa noite.